Fala galera, está entrando no ar pela TV Pinheiro mais um Trocando Ideias, o seu programa de variedade. A cada semana traremos para você um assunto diferente, sempre com convidados aqui no estúdio da Pinheiro Guimarães. No programa de hoje estamos em um ritmo zen. Vamos falar sobre meditação e terapias alternativas e de que forma elas podem colaborar e auxiliar numa melhor qualidade de vida. Solta a vinheta. Ultimamente a população está sempre com a mente sobrecarregada, seja ela por problemas, estresse, tempo no trânsito, cansativo, né? E isso faz com que as pessoas acabem buscando ajuda para ter uma maior qualidade de vida. Consultas com terapeutas, aulas de meditação e entre outras atividades que podem fazer com que o corpo relaxe e tenha mais concentração, acaba sendo o refúgio de muitas pessoas atualmente. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Vou chamar agora a repórter Áquila Guimarães para falar um pouco sobre meditação. Por fazer o cérebro trabalhar numa frequência mais baixa, chamado alfa, a meditação agrega diversos benefícios mentais e, consequentemente, físicos. Ela é uma prática originada no Oriente que visa curar, tratar algo e gerou diversas técnicas de ser utilizada. Mais do que relaxamento, ela altera as estruturas e funções cerebrais. Segundo Elisa Cosassa, uma bióloga responsável por um estudo de meditação, o cérebro de uma pessoa praticante tende a ser mais eficiente do que o cérebro de uma pessoa não praticante. A meditação auxilia também no combate a doenças cerebrais, como a depressão, que, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, é a doença mais incapacitante do mundo. Um outro estudo de um instituto EEG, eletroencefalograma, na Califórnia, nos Estados Unidos, relatou que uma pessoa que tem a prática regular da meditação pode aumentar até 23 pontos no seu QI. Áquila Guimarães, de volta para o estúdio. E agora a nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas acham de meditação e terapias alternativas. Você tem vontade de fazer meditação ou uma terapia alternativa? Tenho sim. Depois de adulto, que eu amadureci, eu encontrei o budismo e continuo fazendo meditação diariamente. Faço, eu acho que é uma ótima opção, principalmente para quem não tem dinheiro para pagar uma terapia. Tem várias coisas no YouTube, na internet que você pode usar, aplicativo. Então eu estou vendo muita coisa boa acontecer na minha vida por causa de meditação. Estou muito estressada com tudo, então eu acho que seria uma boa para dar uma relaxada, parar um pouquinho, respirar. O Rio de Janeiro é uma cidade muito linda e maravilhosa, mas também é muito estressante, é muito fácil cair num processo de alto estresse. Então eu quis experimentar a meditação para ver se funcionava e funciona muito bem. A meditação me deixa eu me colocar no meu real tamanho, no meu lugar, respeitar o próximo. Sem meditação não há equilíbrio. E no próximo bloco conversaremos com Sundarangi. Ela faz meditação há mais de 20 anos e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a prática. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos voltando com o Trocando Ideias e neste bloco iremos conversar com uma praticante de meditação e yoga há mais de 20 anos. Sundarangi, muito boa noite. Boa noite. Obrigado pelo aceitar nosso convite. Tá? Primeira pergunta é só uma perguntinha light. Sim. O que levou você a buscar a meditação? Na verdade, eu comecei buscando a yoga, né? Porque por problemas físicos até, problemas de coluna. E na época me falaram que yoga era bom para coluna, aí eu fui fazer. E aí quando eu fui fazer, descobri que tinha meditação.
nas aulas de yoga. E isso foi assim muito bom para mim, e a partir de então eu comecei também a praticar meditação, né? Mas na verdade a minha busca inicial foi para a aula de yoga, né? E muita gente acaba confundindo yoga com meditação. Qual seria a diferença dessas duas práticas? Bom, a yoga, assim, inicialmente, quando ela começou com os mestres lá no passado, era uma preparação, né? Os yogis, que eram chamados assim, yogis, né? Se preparavam o corpo, né? Faziam várias posturas, faziam exercícios respiratórios, até eles se sentarem, sentavam lá de pernas cruzadas e começavam a meditar. Então, na verdade, a yoga naquela época era uma preparação para meditar, né? Hoje, aí, com o tempo foi mudando isso, né? E hoje a gente vê nas aulas que também alguns professores fazem a prática corporal e no final praticam a meditação, ou às vezes praticam no meio, assim, na parte do meio da aula. Então, assim, não está mais vinculado àquela ideia que tinha antes. Mesmo porque antes eles ficavam horas meditando, né? E hoje, numa aula de yoga, assim, às vezes alguns minutos. As pessoas hoje estão meio assim agitadas demais para ficar muito tempo paradas, entendeu? Como funciona a meditação? Olha, a meditação, ela tem um propósito de aquietar a nossa mente. A nossa mente, ela é comparada assim como um macaquinho que vive pulando de galho em galho, sabe? A minha tá uma selva, então. Pois é. Então, muito inquieta nossa mente, muito inquieta. Você tem um pensamento agora, daqui um segundo você já tem outro, e você está pensando aqui e ali, então é um macaquinho pulando. E aí, o que a meditação faz? Faz esse macaquinho ir parando de pular e ficar mais quietinho, mais sossegado. Esse é o propósito, assim, explicando assim em palavras mais fáceis, né, da meditação. E seria nesse ponto que a meditação auxilia a nossa saúde? Sim, porque quando a nossa mente está muito agitada, já se comprovou até cientificamente, a nossa respiração também se acelera mais, né? Hoje nós respiramos assim, uma respiração muito acelerada e curtinha. Então a maior parte das pessoas respira assim, aquela respiração muito, sabe, rápida e curtinha. Você não usa a expansão que você tem a capacidade pulmonar para respirar, dificilmente, né? Então isso vai deixando o quê? Vai criando uma certa tensão no seu corpo, na musculatura do corpo. Então muitas das vezes você percebe que o seu corpo está tenso, né? Aí cria uma tensão aqui nos ombros, aqui no pescoço e tudo. Por quê? Você não está levando oxigênio suficiente para o seu corpo, né? Porque a respiração está curta, está acelerada, não é? E não está dando aquela vitalidade que seu corpo precisa, né? Para poder fazer todo o nosso processo, o processo do sistema, né? Do nosso sistema. Então aí cria tensões, cria doenças, né? E cria também estresse, né? Estresse é esse estado que você fica. O que é o estresse? Aquele estado assim de paralisia, né? Você, né? Quando acontece alguma coisa, você leva um susto, aí seu corpo cria um estresse, né? Acelera o batimento cardíaco, há uma contração muscular, né? A musculatura, e essa tensão toda produz um hormônio, né? Um hormônio que paralisa tudo. Isso tudo traz o quê? Traz assim vamos dizer, um desgaste físico, né? Então geralmente as pessoas ficam muito cansadas, né? Fazem poucos exercícios, mas se sentem muito cansados, né? É um cansaço que é mental, por causa desse macaquinho que vive pulando, né, que eu falei, né? E um cansaço físico também, porque essa parte mental, ela joga para o físico, sobrecarrega nosso físico e o nosso corpo fica muito cansado, entende? Às vezes
assim, sem nenhuma atividade que pudesse trazer esse cansaço. E para prática de meditação, existe alguma idade base ou a gente pode começar desde criança fazendo essa prática da meditação? Olha, não existe idade, qualquer idade você pode meditar. É muito lindo quando você vê uma criança que senta lá e para e medita. É muito bonitinho assim, você vê, porque na verdade é um benefício que ela está trazendo para ela também, de calma, de tranquilidade, né, de relaxamento. Eu acho que todo ser humano precisa disso, dessa calma. E eu falei sentado, mas pode ser em qualquer posição. Você pode estar em pé numa fila, em vez de você se estressar que aquela fila não anda e tudo, você pode estar ali, trabalhando a sua respiração, pode estar, né, se relaxando, procurando fazer uma respiração mais longa e mais suave, pode estar tentando perceber o que está acontecendo no seu corpo. Isso já é uma meditação, entende? Não precisa criar um padrão, tem que ficar sentado de pernas cruzadas para meditar, não. Você pode meditar andando, caminhando. Você pode caminhar e olhar a natureza, a beleza, as coisas que passam ao seu redor, as pessoas. Você pode observar mais as coisas, entende? Então, não tem idade, qualquer pessoa pode meditar. Com a internet, a modernidade, o fluxo de informações é muito grande. E hoje uma pessoa, vou começar a meditar, vou buscar a meditação. E muitas das vezes acabam recorrendo a YouTube, Google, né, e afins para buscar esse tipo de prática. É recomendado que faça isso? Se buscar, vou ver um vídeo, vou imitar e vai ser a mesma coisa? Olha, eu acho assim, não é uma coisa assim, que eu possa achar ruim, não. Pelo contrário, eu acho um bom instrumento. Hoje em dia você tem aí na internet, como você falou, vários vídeos mostrando, né, YouTube, como se meditar, as pessoas... Claro, vai ser difícil você saber exatamente aquela pessoa está ensinando direito como meditar e tudo. Eu acho que você pode experimentar. O que pode acontecer é você não gostar daquela meditação. Já aconteceu comigo. Muitas das vezes acessar o YouTube, deixa eu ver como é que é essa meditação. E não me identifico com aquela meditação que a pessoa está fazendo. E às vezes eu já encontrei várias que eu achei ótimas, entende? Eu acho que a probabilidade de você acertar é muito maior do que de você achar alguma coisa que não seja boa, entende? Então acho que é válido, sim, você buscar na internet, ajuda. Queria agradecer a sua presença, Sundarangi, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, tá bom? Muito obrigado. E agora vamos falar com a repórter Evaniele Souza, que nos dará uma breve explicação das terapias alternativas disponíveis de forma gratuita para os brasileiros. O Sistema Único de Saúde vai passar a oferecer 10 novos tipos de terapia alternativa. Foram incluídas práticas como aromaterapia, que utiliza óleos de plantas para tratamento de desequilíbrios emocionais, a cromoterapia, que por meio das cores estabelece harmonia entre corpo, alma e emoções, e a terapia de plantas, que por meio das essências busca ferramentas para a transformação das emoções negativas em neutras e depois positivas. Com a aplicação anunciada, serão 29 práticas desse tipo disponíveis para pacientes. No SUS, são conhecidas como práticas integrativas ou complementares junto à medicina convencional. Esse tipo de tratamento é conhecido popularmente por combater dores, aliviar estresse, ajudar a emagrecer e melhorar sintomas da depressão. Uma pesquisa inédita do Instituto Market Analysis revela que apenas 2% da população adulta faz terapia atualmente. Essa é a mesma porcentagem encontrada em 2002, quando a primeira medição foi realizada. Evaniele Souza para o estúdio. E no próximo bloco falaremos de terapias alternativas, com Tarlis Teixeira, acupunturista e terapeuta floral. Não saia daí que a gente volta já já.
Voltamos com o Trocando Ideias. E agora, como prometido, vamos falar com o Tarles Teixeira, que ele trabalha com terapias florais. Tarles, muito boa noite. Boa noite. Obrigado pela presença. Imagina, um prazer estar aqui. Tarles, qual o tipo de tratamento que você faz no seu consultório? Bom, com a parte de terapia de florais, nós tratamos muito questões emocionais, né? Como ansiedade, pânico, a parte de estresse, alguns tipos de fobias, irritabilidade, agitação mental. E eu também trabalho com acupuntura. Quais são os tipos de essências de essências florais que você costuma usar? Olha, eu uso depende muito, né? Porque o sistema são 38, né? A base de florais de base são 38 essências de florais, mas eu trabalho muito com florais para ansiedade, ou então o que nós chamamos de Five Flowers, que é um floral emergencial, que ajuda muito em pessoas quando tem algum tipo de trauma, ansiedade, choques, entendeu? Então ele é um mix de algumas essências, tá? Como empátiens, que é para pessoas que estão um pouco agitadas, né? Vervém, então são rock rose, que são essências de flores que te dão, elas juntas trabalham o teu emocional, para dar uma equilibrada, para que você volte a ter um equilíbrio emocional para enfrentar talvez de uma forma melhor aquela situação. Ah, entendi. Qual é o que podemos esperar de resultados de cada tipo de florais utilizados? Existe algum tipo de floral que pode-se dizer que sejam mais pesados assim, ou mais leves? Tem alguma diferenciação desse tipo de tratamento? Cada floral, na verdade, ele atua numa emoção, né? O princípio do floral também é tratar a emoção para que o físico não adoeça também, tá bom? Então são vários tipos de essências. Então tem pessoas que respondem a uma essência de floral, por exemplo, uma essência que eu uso muito na minha clínica é empátiens, né? Então é justamente para pessoas que estão muito agitadas, estão impacientes, com irritabilidade, que é muito normal do dia a dia, né? Então tem pessoas que respondem com essa essência em 2, 3 dias, outras respondem com uma semana, outros respondem com um mês. Ao passo que outras essências que são um pouco mais sutis, às vezes fazem efeito mais rápido em outras pessoas. Assim, é muito particular de cada um. Muito particular. Em média, assim, tem um tipo de pessoas que procuram, qual é o mais procurado? Assim, estresse, depressão, o que seria? Estresse. Né? Ansiedade, né? Eu diria que vem primeiro, ansiedade, e depois a gente vem ataque de pânico, a parte de insônia. Esses são agitação mental, pensamentos em looping. Você termina o dia, vai para casa e não consegue dormir porque tá rodando, aquilo fica maquinando na sua cabeça, você acaba tendo uma noite de sono ruim, né, por conta da ansiedade. Porque na verdade muitos males, como o pânico, a insônia, ela tem o começo lá na questão da ansiedade. Porque você chega depois de um dia de trabalho ansioso, você não consegue desligar, naturalmente você pode não ter, né? É potencialmente provável que você não tenha uma noite de sono tranquila. E com isso já gera a insônia, né? Então você pode acordar no meio da noite, você pode demorar muito tempo para dormir, você pode acordar muito cansado, exausto, já acorda completamente, parece que todos os dias são segunda-feira, né? Então os florais ajudam muito nisso, nessa parte. Entendi. Pode me informar um pouco sobre o que são os chakras, mais ou menos, que se tratam? Os chakras, eles são vórtices energéticos, tá? São campos. Nós somos energia. Então nós temos os 7 principais chakras, né? Que eles são grandes rodas, né? Redemoinhos, em forma de redemoinhos de energia, que estão esses 7 chakras ligados, né? a glândulas, ligados a determinadas partes do corpo. E quando eles não estão em harmonia ou então não estão plenos, eles acabam desencadeando alguns problemas na saúde. E os florais têm um alinhamento com esse chakra? Pode ajudar bastante, Tem alguns florais, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo, tem o chakra base, né, que é o primeiro deles, ele também está muito ligado a pessoas que têm, pessoas depressivas, pessoas com tendências suicidas, então é importante harmonizar esse chakra. Então quando você, como é que nós podemos? Eu posso fazer uma fórmula muito boa que eu costumo usar, com 3 essências, para ajudar a tratar a depressão. Tá? E tendências suicidas também. Automaticamente, quando eu estou usando essas fórmulas, eu consigo, de uma certa forma, dar uma equilibrada, né? Se eu equilibro aquela emoção e se aquele chakra também tem a ver com a emoção, eu creio que há uma grande possibilidade da terapia de florais conseguir harmonizar essa parte de chakras também. Como você consegue fazer essa identificação
do paciente que vem no consultório, identificar qual o chakra, qual o alinhamento floral? Como você faz essa avaliação? Eu trabalho muito com a avaliação de florais, mas dá pra gente entender um pouquinho também dessa parte do chakra, principalmente pelos sintomas que os pacientes apresentam, né? Se às vezes ele está com uma dificuldade de concentração, se ele está com uma perda de foco, então é possível que ele esteja com algum problema, com uma desarmonia, uma desordem, um desequilíbrio no chakra frontal, né? Se ele está com algum problema, às vezes talvez no estômago, gastrite, então tem o terceiro chakra, que é do plexo solar, então isso pode ajudar, né? Então eu vou fazendo uma associação. Talvez quando o sintoma eu não vejo que seja uma coisa tão energética do chakra, por exemplo, que é possível identificar muito essa parte energética, a gente pode ir pelo floral, né? Então às vezes os sintomas se cruzam, né? Eles batem, então um confirma o outro. E como o uso da acupuntura pode ser alinhado ao uso dos florais em questão de ganho e até identificação no quadro do paciente? A acupuntura, ela promove, né, a cura pelo próprio organismo. O próprio organismo responder os estímulos da agulha. E em casos de ansiedade, depressão, insônia, estresse, até mesmo com relação a dores, casos de fibromialgia, a acupuntura é uma aliada muito forte do floral. Eles se completam muito nesse trabalho. Então, um trata algumas respostas que nós temos fisiológicas da acupuntura, né, que é a liberação de hormônios de uma forma praticamente imediata, e o floral trata a parte emocional. Então, um junto com o outro realmente é uma dupla que ajuda bastante em várias questões, tanto emocionais quanto físicas. Dr. Thales, muito obrigado por aparecer aqui no nosso programa, tá? Agora que conhecemos um pouco mais sobre meditação e terapias alternativas, fica claro que ter uma vida e mente saudáveis é a melhor maneira de se encarar a correria do dia a dia sem gerar tanto estresse. Este foi mais um Trocando Ideias. Até a próxima semana. Tchau, tchau. A TV Pinheiro fica por aqui e te espero no próximo programa. Até lá!